fala de sobrevivência, e lembrando que a gente está aqui dentro do campo da arte, a gente tem uma percepção muito grande de relação de falta de prazer também, né? Porque para se sobreviver, a gente não está pensando em viver, a gente está pensando em estar, né? É como a gente continua estando e chegando no ponto do estágio de seguir. E algumas relações voltadas muito fortemente para a dor, mas o que coloca a gente também num exercício profundo de desenvolvimento de inteligência de coletividade, né? Porque não se sobrevive sozinho. E a partir dessa inteligência que se desenvolve, a gente também consegue desenvolver algumas linguagens e inteligências em cima de vivências, né? De viver. Sobreviver também como linguagem, também viver a partir dessa inteligência que apenas alguns corpos têm e outros não. E os corpos que não têm essa inteligência, não que a gente queira ter essa inteligência, não é uma escolha. Eu escolhi ter essa inteligência. É um tipo de vida que a gente tem que desenvolve essa inteligência que outras pessoas não têm. E eu acho que a gente está nesse momento de entender que isso pode ser chamado de inteligência, que isso pode ser colocado como linguagem, que isso pode se desenvolver todo um histórico, toda uma epistemologia em cima dessa forma de viver que nos foi colocada, imposta. E a gente está aqui com a Sandra e com o Rafael também para trocar um pouco sobre isso. E na curadoria desta mediação, quem vai falar primeiro é o Rafael. Bom, boa tarde para todas, todos e todes que estão aqui nesse momento. Queria dizer que é muito legal estar aqui, queria muito agradecer o convite da Diane e da equipe toda do Valongo. Algumas edições eu queria poder estar aqui, então é bom finalmente estar aqui e ver a energia que perpassa não só o festival, mas que perpassa a cidade de Santos também, uma cidade que eu não conhecia até 6 horas atrás, digamos assim. Muito bom estar junto da Sandra, que eu já, enfim, acompanho há algum tempo, e a Keina também, já trabalhou junto até recentemente no Parque Lage, então é muito legal poder estar aqui pensando junto. Bom, quando me foi feito o convite para essa mesa especificamente, né, que tem algumas palavras-chave como acesso, precariedade, cultura e sobrevivência, eu pensei em montar uma apresentação, assim, não vai ser nada muito acadêmico, espero, mas eu trouxe algumas imagens para minha fala ficar menos entediante. Eu sou uma pessoa, quem me conhece bem sabe que eu sou um iconófilo também, então funciona às vezes melhor pelas imagens que eu mostro do que pela minha fala. Mas eu pensei em trazer algumas coisas que passaram comigo, assim, desde a adolescência, para pensar a ideia de acesso, e algumas coisas feitas recentemente que eu acho que respondem a isso também de algumas maneiras. Então, não sei se... Deixa a gente deixar essa imagem aqui, daqui a pouco eu falo nela. Quando eu li esse termo economia de acesso, eu lembrei de um dado, e é um dado curioso, quem ainda está aqui junto, não sei se ela vai lembrar disso, mas eu, enfim, eu sou uma pessoa nascida no Rio de Janeiro, nascido e criado no bairro da Taquara, que é um subbairro do bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Então, basicamente, um bairro que não faz parte da hegemonia cultural, digamos assim, da zona sul carioca, né? O Rio, não sei quem aqui conhece bem a cidade, ou já viveu lá, ou nasceu lá. É uma cidade que, como toda cidade, tem a sua geopolítica perversa. A maior parte das instituições tidas como museológicas, por exemplo, fica na zona sul da cidade, os centros culturais públicos e privados também. Então, muitas vezes, eu vivi a minha vida inteira ouvindo amigos da zona sul falando: você mora longe, você mora lá. Enfim, eu lembro que quando eu era jovem, eu comecei a sair para dançar no Rio. Quando ficava com alguns caras e falava que eu morava em Jacarepaguá, as pessoas iam pegar um drink e não voltavam nunca mais. Então, enfim, é uma cidade que tem essa carga de uma baixa autoestima intelectual, digamos assim. Então, quando eu pensei a palavra acesso, eu lembrei de uma diferença temporal de 2002 para 2019. Então, 2002 foi a primeira vez que eu fui no Centro Cultural Banco do Brasil, porque eu fazia ensino médio, e foi a primeira vez que eu tive contato com uma coisa que me fez entrar no mundo das artes visuais, que foi um festival de cinema,
que é o Festival Brasileiro de Cinema Universitário, que a Keina aqui trabalhou por algum tempo, por algumas edições. É lá que a gente se conheceu, enfim, há 15 anos atrás. E eu lembrei, essa palavra acesso, eu lembrei do esforço que era sair de Jacarepaguá, pegar 3 ônibus, chegar no CCBB, ficar lá, sair do CCBB 10h30 da noite, correr para pegar o 269, não sei se Bia, por exemplo, Bia também não é, né? Enfim, uma parceira de subúrbio carioca. Então, assim, se eu perdesse aquele ônibus, eu não tinha como chegar em casa, eu não tinha dinheiro para táxi, eu não tinha celular, não tinha nada disso. Mas eu pensei muito nessa palavra acesso e essa relação com eu tinha que estar lá para ver aqueles filmes, aqueles curtas-metragens fisicamente, naquela sala de cinema, naquele momento efêmero, para ter acesso a eles. Porque naquele momento você não tinha o DVD, você não tinha o YouTube, eram projeções em película na época e naquele momento ainda nas fitas VHS que circulavam para você ter acesso àquilo. E é interessante pensar que, enfim, por causa disso, eu comecei a me interessar por cinema, por artes visuais, comecei a trabalhar com produção de cinema, e eu fiquei pensando o quão é diferente isso, agora que eu tenho 31, naquela época eu tinha 14, 15, o quanto é diferente disso para as pessoas que têm 14, 15 hoje em dia, e essa ideia de acesso a alguma coisa. Então, claro, a gente hoje em dia tem um Instagram, a gente hoje em dia tem um YouTube, a gente hoje em dia, não sei se ela está aqui agora, mas eu admiro profundamente, tem alguém com uma aventura profana que faz um videoclipe e, de repente, 10 mil pessoas viram em uma semana. Então, assim, a relação entre o acesso a, entre aspas, a cultura, entre aspas, o acesso à imagem, digamos assim, mudou muito. Eu fiquei pensando muito com esse termo economia de acesso. E daí, por causa disso também, eu fiquei pensando nesse termo precariedade da cultura, e talvez eu fique pensando mais do que em precariedade da cultura, talvez fosse melhor a gente pensar em precariedade das políticas públicas da cultura, e fiquei pensando também nessa relação entre acesso, precariedade e geografia. Porque eu lembro que nessa minha adolescência no Rio de Janeiro, eu sentia que eu tinha que me deslocar para a zona sul da cidade, ou que eu tinha que me deslocar para o centro da cidade para ter acesso a essas coisas. E aí tem uma questão que é muito cruel no Rio de Janeiro, e até hoje e acho que o Parque Lage ainda segue sendo um exemplo disso, né, porque é uma instituição ainda elitista, no Jardim Botânico, etc, etc. Aqui eu sei que tem outras pessoas que fizeram Parque Lage e podem falar sobre isso também, que é essa relação entre geografia e privilégio, né? Então é como se esse acesso fosse privilégio de algumas pessoas que moram em algumas regiões da cidade ou que podem se deslocar para essas regiões com mais, enfim, condição, sei lá, econômica mesmo do que a que eu mesmo tinha nessa época e pensar como que essas questões, na verdade, não estão no passado, as questões seguem acontecendo na geografia, enfim, cultural lá do Rio de Janeiro. E daí, pensando nisso tudo e pensando também no que me parece ser o Festival Valongo, que eu acho que também é um festival que se coloca numa região de São Paulo, que não me parece ser encarada geralmente como a região culturalmente hegemônica do Estado, né? Eu tenho a impressão que São Paulo, assim como no Rio, a capital, infelizmente, eclipsa, querendo ou não, as outras cidades, assim como o Rio de Janeiro eclipsa Niterói. Eu trabalho no MAC Niterói e para convencer as pessoas a irem a uma abertura é uma dificuldade, ninguém quer atravessar a ponte. Eu fiquei pensando que eventos como esse aqui são, na verdade, aí sim, pegando o título que foi pensado, né, já são por si só notas de uma sobrevivência. E fiquei tentando me perguntar, fiquei me perguntando, fiquei tentando responder quais seriam outras notas para a sobrevivência e outras possibilidades de permitir o acesso, digamos assim, à cultura e permitir com que, mesmo com uma precariedade das políticas públicas no Brasil, ou como a Diane falou, acho que na fala de abertura aqui, mesmo com um corte visceral de parte do orçamento do Valongo, esse evento continuar acontecendo e esse evento continuar sendo um polo disso que acontece literalmente nesse momento, que é o encontro físico entre pessoas, que também em 2019 é cada vez mais raro, né? A gente fica muito ali no like, manda mensagem, e na hora que a gente tem um encontro como isso, como esse aqui, eu acho que isso é muito potente. E daí pensei em algumas experiências que eu tive recentemente no campo das artes visuais e no campo da educação também, que eu sou, como a Keina falou, professor do Colégio Pedro II e professor não no Colégio Pedro II do Maitá, na zona sul do Rio de Janeiro, mas eu trabalhei 5 anos no Colégio Pedro II de Realengo, na zona oeste, do lado do bairro em que eu cresci, e agora trabalho no Engenho Novo, que é na zona norte do Rio. Então eu fiquei pensando
quais seriam essas possíveis notas. Então, trouxe aqui, enfim, 3 imagens, na verdade, de 3 projetos que eu pude colaborar no passado. Esse é um projeto super legal chamado Exercícios de Espaço, foi feito em Porto Seguro, na Universidade Federal do Sul da Bahia. É um projeto que foi organizado pela Juliana Gontijo, que é curadora e que é professora de lá. Então, basicamente, ela conseguiu um dinheiro da Pró-Reitoria de Extensão da universidade, fez uma chamada aberta e, na verdade, quase todo mundo que se inscreveu participou. Foram uma semana de encontros, de um workshop coletivo, digamos assim, e de uma exposição hiper-efêmera, né, assim, de um dia, pelo espaço da universidade. E aqui é um trabalho de 2 artistas de lá de graduação, da Raquel Barreto e da Ciomara Rodrigues, que elas coletaram lixo da praia de Porto Seguro e fizeram umas intervenções no espaço. Então, eu fiquei pensando assim, que talvez uma nota para a sobrevivência fosse, em vez de a gente estimular a competição nas artes visuais, que é algo muito comum, e a competição faz parte da sociedade capitalista desde que ela existe, né? Um vestibular é uma competição, por exemplo, um edital para o CCSP é uma competição, por exemplo, mas talvez quando a gente tem a oportunidade, aqui tinha um edital, né, que algumas pessoas foram selecionadas, outras não, mas quando a gente tem a possibilidade de, em vez de, digamos assim, dar o prêmio de R$100 mil do prêmio Pipa para mas, sei lá, distribuir isso para 100 pessoas, cada um ganhar 1.000 e pensar o coletivo, como me parece ser um pouco valongo, me parece que isso já é por si só uma nota para sobrevivência. Então, outro evento semelhante que aconteceu no passado é o Paná Paná, e aqui eu trouxe porque uma das pessoas da foto supostamente está aqui, o Adriano Machado, que é lá da Bahia, aqui ao lado dele é a Virgínia Pinho, que é uma artista que mora em Fortaleza, no Ceará. O Paná Paná é um evento que o Estado da Paraíba organiza anualmente, é um evento em novembro das artes visuais, e é um encontro de artistas, e daí na última edição, o Thiago Santana e eu, a gente propôs de fazer uma espécie de formato que lembrava um salão aberto só para artistas da região do Nordeste, porque o Thiago, pela experiência dele na Bahia, ele percebe que não há muitas vezes conexão entre os estados, né? Mais que a 2 horas de carro você vai de uma capital para outra, em alguns casos as pessoas não se conectam. Então o Paná Paná foi uma semana intensa que a gente trocou, pensou, leu o portfólio, discutiu, bebeu também, conheceu, dançou, cantou no karaokê, tudo isso que é importante também. E no final montou uma exposição, e aqui é parte do Museu Arqueológico que tem lá na Fundação. Tem esse Tiranossauro Rex maravilhoso, e estavam os dois comentando a respeito dele. E aqui um terceiro e último projeto que dialoga com esses dois, que é o Trampolim, que é um projeto que o grande Gilson Rodrigues e a Cássia Nunes, que eu acho que está por aqui também, são lá de Goiânia, eles criaram no Museu de Arte Contemporânea do Goiás isso, e era um projeto também para jovens artistas do Estado. Então, mais uma vez, foi uma série de encontros que rendeu uma exposição e que rendeu uma série de discussões também sobre artes visuais, enfim. E tudo isso, claro, com orçamento muito baixo, tudo isso, digamos, nesse clima de resistência a não só às adversidades econômicas, mas ao próprio fascismo atual no Brasil. E daí, terminando, no Pedro II, pensando também essa questão do acesso, trazendo de volta para esse dado autobiográfico que eu falei, eu sinto que os meus alunos, nascidos e criados na zona norte do Rio, também têm os mesmos problemas de deslocamento, de acesso e de autoestima intelectual que eu tinha. Então, muitos deles, por exemplo, não vão ao CCBB porque sentem que o centro do Rio é uma coisa proibida. Muitos deles não vão à Zona Sul porque também sentem, tanto têm um medo da violência, digamos assim, quanto eles não se sentem autorizados a cruzar essa fronteira invisível na qual o Rio é craque, né? E é muito louco pensar isso, porque eles são a geração Instagram, eles são a geração Tumblr, eles veem tudo pelo Instagram, mas eles muitas vezes não vão nesses lugares. E daí a gente criou, quando eu falo a gente, somos eu e a Ana Cláudia Menezes, que é professora lá do Pedro II também, artista visual, um evento ano passado chamado Efêmera, Semana de Artes Visuais do Colégio Pedro II. Então, um evento que a gente tem 4 alunos bolsistas, ano passado foram 4 meninas, esse ano é um cara e 3 alunas, que eles fazem um processo curatorial, que eles são os curadores do evento, a gente abre uma chamada pública, as pessoas se inscrevem, eles selecionam os artistas, eles dialogam com os artistas e veem onde vão mostrar as obras. Em vez de a gente ficar com esse recalque, digamos, que a pessoa não vai até o museu, até a exposição, a gente monta a exposição no espaço do colégio. Então, aqui, por exemplo, é um trabalho de um artista lá do Rio, que ele fez um cronômetro no recreio. Então, como o recreio no Pedro II, nessa época, tinha meia hora, quando tocava o sinal, era uma contagem regressiva do 30 minutos até o 0, e os alunos piravam, ficavam fazendo a contagem, todo mundo gritando junto até aquilo acabar.
e sem saber também qual a razão disso, né, pelo prazer de estar ali. E aí, depois que a gente fez o evento, no final do ano, teve a semana de iniciação científica do colégio. As alunas foram lá, elas deram esse pôster aqui, falando da exposição, contando a respeito, e elas apresentaram para as pessoas o que era curadoria, o que era arte contemporânea. E daí eu fiquei pensando, no final das reflexões todas, que a gente muitas vezes fala em resistência e fala também em precariedade e acesso no campo das artes visuais e muito mais numa produção, claro, pensada para um público adulto, digamos assim, e talvez o nosso grande ato de resistência deveria ser não necessariamente institucional, mas sim pedagógico e sim educacional. Eu sinto muito falta de outros curadores pensarem em educação básica no Brasil, sinto muita falta de outros curadores fazerem projetos para escolas, e aqui, para terminar, só uma imagem de uma atividade que uma aluna fez essa semana, porque lá no colégio, no primeiro ano do ensino médio, o tema que a gente trabalha é arte contemporânea. Eu todo ano faço um exercício de imagem em texto, distribuo umas faixas, e os alunos escrevem alguma coisa nessas faixas dentro de um tema que eles sorteiam. E esse ano eu peguei um trabalho do Richard Serra, que é uma lista de verbos, são verbos de ação que o Serra lista nos anos 60, e um dos verbos é apagar. E aí uma aluna, que ela não faz trabalho com ninguém, porque ela diz que é muito safa sozinha, não precisa dos outros, tal, resolveu... Não é de Capricórnio como eu, mas podia ser. E aí ela fez esse trabalho aqui, que era apagar. E ela pirou. Isso foi quinta-feira, gente. Pirou. Aí escreveu isso aqui na faixa. Já escreveu uma nova história hoje, interrogação. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Ela falou, não, eu pensei que se a gente está pensando em apagar, em vez de eu propor o livro em branco, a faixa em branco, eu vou estimular as pessoas a escreverem. E eu pensei que era uma boa forma de terminar, porque eu acho que a educação básica é esse estímulo a outras fórmulas de escrita. E é aí que a gente tem a força para criar outras maneiras de acesso de dentro para fora e outras maneiras de resistência nesse momento tão bizarro que a gente vive no Brasil. Enfim, é só para a gente dar um start aqui. Obrigado pela atenção e a gente conversa depois. Sandra. Bem, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, também foi incrível o convite, assim, e eu me deparei com as pessoas incríveis também, eu acho isso incrível. E vocês também, eu conhecia, o Rafael já tinha falado com ele, assim, e você agora, pessoas incríveis. Então, eu vou tentar trazer um pouco a partir do meu... como eu sou professora e também e de uma hora para outra eu fui morar na cidade, tentando entender como é que é a cidade, e aí eu me lembro que quando eu cheguei na cidade, eles falaram para mim, o professor me chamou e falou, você vai fazer curadoria. Aí eu não sabia o que era isso, ainda bem que eu não sabia, se eu soubesse nem ia fazer. Aí eu fui pesquisar, eu falei, depois que eu fiz, mas depois que eu pesquisei, né, depois, enfim. Aí, mas deu uma coisa. E, enfim, para a questão de acesso, essas questões também eu fico... São tantas coisas, não dá para a gente... Assim, e aí eu vou tentar fazer esse recorte um pouco, falando também um pouco da minha experiência, né? Então, e aí eu lembrei, eu vou partir disso, né, da questão da exposição. Quando nós tratamos de exposição, eu lembro que a gente tinha que participar, a comunidade tinha que participar a exposição, que a gente iria chamar eles também, discutir a exposição, como é que vai ser, como é que eles querem, né? Na verdade, era do Rio de Janeiro, tanto indígena do contexto urbano e aldeado, né, que são diferentes. Enfim, para falar um pouco atualmente, né, nós indígenas estamos 305 etnias,
isso é considerado, identificado como aldeiado. E aqueles que estão, como diz uma amiga minha, pipocando por aí na cidade, eles não são identificados nem como branco, nem como negro, nem como índio. Olha a situação. E outros que é 274 línguas faladas no Brasil, né? E isso são vários mundos, são vários... enfim, a gente tem muita coisa no Brasil, uma mistura das coisas que eu acho que é super importante, que muitas das vezes não nos permite a gente ter acesso sobre isso, né? Essa diversidade cultural que nós, enquanto brasileiro, carrega, porque isso é uma mistura. E é importante isso, porque, senão, isso pode trazer precariedade de humanidade mesmo, porque eu acho que isso é um pouco que eu sempre tento observar um pouco, né? Enfim, aí o que eu comecei a fazer, tentando fazer? Numa hora eu era curadora, depois eu fui como mediadora. Eu me vi como mediadora eu fiquei entre no meio, assim. Aqui, né, que eu tenho que conversar com a instituição, e outro que eu tinha que conversar com os parentes, porque eles não estavam entendendo exatamente, não é que eles não estavam entendendo, mas eles entendem que uma coisa assim, que me marcou muito, eles falaram assim, aí eles começaram logo imediatamente do passado, né? Querem colocar objeto, falar, a gente vai colocar isso, aquilo, outro. E aí me veio na minha cabeça que esses objetos que sempre ficam nos museus, que eu chamo de fora do corpo. Aí fora do corpo não se movimenta e reposta muitas vezes o estereótipo, é apagado, aquilo que parece que é vivido não é visto. E aí nós ficamos como a Índia do passado. Enfim, tudo isso veio na minha cabeça. E aí eu tive que fazer essa mediação, tive que conversar com meus parentes, falar assim, não é assim, a gente tem que... E aí começa a angústia também, né? Porque eu acho que essa questão da dificuldade de acesso, a partir do momento que você se coloca como corpo inteiro, em qualquer lugar, qualquer instituição, eles não permitem, tem certas coisas que eles não vão permitir. E aí a gente tem que negociar o tempo todo. E essa negociação, muitas das vezes, é uma luta terrível também, porque... às vezes eu fico tentando entender o que é isso, mas eu acho que isso é muito complexo, mas, no mesmo tempo, é importante, e aí eu fico observando essas coisas, né, a partir disso, né? Então, me parece que, assim, quando a gente, como eu falei, assim, como a gente se coloca como corpo, né, nesse lugar, é aquilo que cada um traz, a sua trajetória, cada um traz a sua experiência, que é o nosso próprio conhecimento, o nosso próprio saberes, né? E isso, o outro tem que dizer, ou seja, parece que o outro tem que dizer para a gente o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né? E aí isso é muito difícil, e tem muitas... falando enquanto indígena mesmo, eu comecei a perceber isso. E aí eles falaram assim, não, ou a gente vai ou a gente não vai, né? Porque eu acho que é muito difícil isso a gente trazer, né, agora. E que bom que eu acho que essa questão de a gente resistir, exatamente essa arte que a gente traz, né, com a gente, que os nossos parentes Guarani fala de habilidade, né? A gente chama de arte tambiapó, né? O que é tambiapó? Trabalho, esforço. E o tambiapó, ela tem a ver com o conhecimento que cada um carrega, né? Então, eu acho que as nossas habilidades, que bom que a gente tem, cada um tem as suas habilidades. Eu, por exemplo, tem alguma coisa que eu sempre falo o seguinte, eu não consigo... fazer cestinha, por exemplo, embora que todos os Guarani sabem fazer, a maioria, né? Mas eu não consigo fazer. E aí eu falo assim que também eu tenho habilidade de provocar outro, assim, de brigar mesmo. E aí eu falo assim, de brigar, não de enfrentar de uma forma,
de resistência mesmo, né? Então, eu acho que isso um pouco eu começo a observar, e aí eu chamo de habilidade isso, né? Que nós temos nossas habilidades. Então, todos artistas, né? Que vocês que estão aqui, eu acredito que vocês, a maioria, trabalha com isso, né? E isso carrega muita coisa, né? A gente carrega esse compromisso, né, com o nosso corpo, né? E eu acho que o desafio que a gente encontra é exatamente esse impedimento de a gente não avançar naquilo que a gente tem habilidade, né? E eu acho que isso um pouco, eu percebo muito isso, e aí o outro vai dizer que e isso torna uma precariedade de todos âmbitos, assim, digamos assim, porque aí a gente vai se desconhecer, a gente não vai se reconhecer enquanto habilidade, e aí a gente vai gerar uma questão que talvez não seja muito bonito, né? Porque a gente pode achar que o outro é feio ou errado, o outro faz coisa errada, e a gente não permite, às vezes, a gente olhar como habilidade, né? Como coisas que cada um tem suas habilidades. E bem recentemente, eu já estava morando na cidade, e aí estava tendo aquele encontro, e isso não me sai da minha cabeça, eu acho que eu vou falar sobre isso, que eu acho que eu chamo de fronteira e o próprio limite. Às vezes a gente tem que entender o que é fronteira. Fronteira, para mim, outras habilidades, né? Então, a gente tem que entender até onde que a gente pode permitir que o outro também se fortaleça naquilo que tem habilidade. Não é para a gente brigar. Eu não sei... e aí eu vou falar, né? Eu fui para fazer a minha unha no salão, lá no Rio, né? Depois de manifestação, e aí eu estava um pouco pintada. Aí a moça chegou e falou para mim, olha, você é índia? Eu falei, sou. Ah, você está pintada. Eu falei, por que você pintou? Aí eu falei, porque ontem eu fui na manifestação, e era ele não, né? E aí eu falei assim, porque eu fui para ele não, porque... Aí eu falei assim, o que você foi fazer lá? Eu falei, eu fui lá, me juntar com as mulheres. Aí ela virou e falou, cruz credo. E aí eu falei, por quê? Porque eu não gosto de ir nesse lugar, e porque essas mulheres são muito malucas, elas tiram toda a roupa e tal, né? E aí eu fiquei observando. E aí, assim, isso me impactou um pouco, assim. Aí eu falei assim, calmamente, né? Como eu sou calma, gosto de falar. E aí eu falei para ela, olha, eu não acho isso errado, mas eu acho, assim, pessoas corajosas que faz isso. Porque eu falei assim, eu não tenho essa habilidade, mas eu admiro as pessoas que têm coragem de fazer isso, né? Então, eu acho que a gente tem que entender essa aqui não é que o outro é errado. Então, quer dizer, a gente propõe para o outro o que a gente pode, a partir das nossas habilidades, né? Que o outro acha que... Então, se o outro perpassa, né? Quer dizer, não faz parte da minha habilidade, a gente acha que o outro está errado. Então, me veio muito isso para pensar essas questões, né? Então, eu acho que a instituição, de modo geral, muitas das vezes, onde eles permitem também a gente até onde a gente vai, e tem coisas que acha que isso não pode, porque isso é um perigo para o outro, né? Exatamente, porque as nossas habilidades também é um risco, porque é o nosso corpo que se empodera, o nosso corpo também, o nosso conhecimento que a gente carrega é um poder, exatamente, é uma resistência, né? E eu acho que, enfim, né? E aí eu pensei muito sobre isso, aí eu conversei com ela, eu falei assim, expliquei para ela, eu falei assim, olha, muitas mulheres têm essa coragem. Eu falei assim, eu não tenho essa habilidade, mas quando elas têm, assim... Por isso que eu vou, também para poder um dia me encorajar, e quando passa um aperto, vai que eu faço escândalo também, né? Mas escândalo, eu estou falando assim porque isso
está sendo proposto para a gente fazer, porque, na verdade, essas habilidades, ou seja, essa forma de lutar, é uma reação que foi colocaram para a gente também, porque a gente tem que reagir, senão a gente morre, né? Então, eu acho que a ideia de você dizer o que o outro pode fazer ou não pode fazer, exatamente para não reagir, e eu acho que é isso que eu chamo de democracia. Quando a gente chama de precariedade, democracia, ou seja, direitos iguais, essas coisas todas, tá tudo relacionado a isso, porque, na verdade, eu não estou dizendo que o direito, né, por exemplo, os direitos iguais, eu acho que, para mim, tem a ver com a questão da democracia também, não é exatamente para a gente dizer o que eu penso, o que eu vou falar para você. Aí vocês vão fazer isso, né, do meu jeito, quer dizer, eu não conheço cada trajetória, cada corpo. Eu me reconheço como eu, mas isso não me permite que eu também que eu devo falar para todo mundo que todo mundo tem que pensar como eu. Eu acho que isso um pouco, enfim. E aí eu acho que é nesse sentido, né, que eu queria contribuir com vocês e para a gente pensar que é um desafio mesmo para a gente, para nós todos, né? Mas eu acho que esse desafio é bom e que bom que esses corajosos estão aí, vocês estão fazendo, resistindo e eu acho que a nossa resistência é exatamente isso, o nosso poder, o nosso corpo, a nossa sabedoria que a gente carrega. Então, e aí, assim, eu costumo dizer que eu acho que o mais emocionante é exatamente isso, essas habilidades diversas, né? E eu acho que a fronteira, para mim, eu penso muito essa fronteira, na verdade, é exatamente para a gente fortalecer o outro naquilo que ela é, e não para a gente dizer, não, até aí, não é para você ir até aí, a gente impedir o outro, né, daquilo que ela tem como força, como habilidade, como conhecimento. Então, enfim, era isso que eu queria falar, e assim, tem tanta coisa para me falar, mas eu acho que se eu for falar tanta coisa também, eu já não vou querer parar, então eu paro por aqui. Agora a gente entra na fase 2 do jogo. Que é, bom, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês e depois vocês fazem algumas perguntas também, se vocês tiverem à vontade. Assim, Rafael, vamos ser bem sérios. Rafael, sim, é muito interessante como que a fala de cada um de vocês também se identifica um pouco com, não só com a minha trajetória, mas com questões que eu acredito e que é o motivo pelo qual eu consegui me colocar no mundo como curadora, né? Que é uma questão que foi muito complexa para chegar. Né? Trabalhei com produção, com cinema, com um monte de coisa, fui cantora lírica, blá, blá, blá. E até que um dia eu falei, é quase coisa de cinema, eu falei, eu sou curadora, né? Aquela coisa assim, você acorda entendendo que você tem essa habilidade, né? De se colocar no mundo como curadora. E hoje em dia é muito interessante que tem questionamentos em cima, inclusive, dessa palavra de poder, né? Que é uma palavra de poder, curadoria. E quando a gente está falando de poder, a gente está falando também de uma relação que nossos corpos também estão tentando, né, sei lá, se livrar, né? Que deixar, porque tem todo um desenvolvimento de inteligência na brecha, né? Na fissura, entender a fissura como um lugar de potência, mas ao mesmo tempo não achar que a fissura é algo maravilhoso. Sim, sei fazer na precariedade, mas a precariedade não foi uma construção minha. Né? E entender, né, que, beleza, temos que ser um pouco mais inteligentes, temos que ter um pouco mais de tempo, trabalhar na exaustão é necessário. Né?
chegar a conclusões na exaustão, às vezes é método. E aí, como professor e curador, eu sei que as coisas estão completamente contaminadas. Isso é muito importante que se coloque, né? E você, como capricorniano, eu como geminiana, somos radicalmente diferentes. Nossas brechas são as mesmas, mas a gente trabalha de um jeito completamente diferente. E existe toda uma relação de caos, mergulho nesse caos, que você abre, que eu queria... essa pergunta, assim, dentro dessas práticas, tanto na curadoria, como professor e curador, né? Você como professor é curador e você como curador é professor. Dentro dessas práticas, tanto nas duas instituições, porque são duas instituições muito violentas também que você está lidando, né? Como que esse espaço de ordenação que você tem na sua intelectualidade você consegue colocar? Né? Como que o caos se coloca como matéria para você? Que, pelo amor de Deus, isso é muito difícil. Vou ligar para minha psicóloga daqui a pouco para ver se ela dá uma ajuda aqui. Porque... Não sei se vou te responder, tá? Mas eu vou falar algumas coisas. Não, assim, eu antes de ser curador, eu fui professor. Então, na verdade, assim, a minha trajetória foi, eu comecei a dar aula no Colégio Pedro II em 2010. Eu odiava arte contemporânea com todas as minhas forças. Eu era o tipo de pessoa que fazia bullying com performance da graduação. E não tenho nenhum problema em admitir isso hoje em dia. E aí, quando eu entrei no Pedro II, eu fui obrigado, como eu dava aula na universidade, eu nunca tinha dado aula na escola, eu queria pegar os alunos os mais velhos. Os mais velhos eram o primeiro ano do ensino médio e o tema deles era arte contemporânea. Então, eu fui obrigado a ler Zubello Oiticica, fui obrigado a falar de Marina Abramovic e fui me apaixonando pela coisa no meio do caminho. Comecei a me interessar por escrever e aí um dia uma grande amiga, Daniela Seixas, lá do Rio, me convidou para fazer uma curadoria. Então a coisa foi um pouco assim. Foi do educador para o curador, digamos assim. Agora, hoje em dia, pensando nesse falou da brecha, da fissura e do caos, eu acho que tudo é realmente muito misturado. Eu acho que... E tudo parece, talvez, organizado quando eu falo, mas é tudo realmente muito caótico mesmo, né? Assim, o Pedro II, mesmo com os cortes recentes do governo, ou melhor, ameaças de corte, segue sendo uma instituição muito sólida, muito tradicional. Quando a gente fala Pedro II, às vezes, vem uma carga imperialista, colonial, mas quando você está dentro da instituição, se percebe que é uma instituição muito livre, assim, que a maior parte dos professores, sei lá, uma nova geração que entrou agora totalmente desconstruída, é também uma geração, um momento da educação também, que, por exemplo, vocês souberam que aconteceu uns anos atrás, o movimento dos alunos do saiaço, que uma aluna trans foi de saia, aí daí o inspetor, enfim, alguém proibiu e o reitor abriu uma ordem dizendo que as pessoas podem vestidas com o gênero com o qual se identificam, digamos assim. Então, o Pedro II é uma instituição muito de vanguarda, de certa maneira, né? Mesmo nessa carga imperial. Então, lá é muito bacana porque tem muita liberdade. E eu acho que, nesse sentido, essa liberdade também se reflete no universo dos projetos que eu faço. E muitas coisas que me interessam enquanto curador, eu experimento lá e vice-versa, né? Então, o que eu acho bom nessa confusão toda é que eu acho que é muito bom estar com um pé num caráter mais institucional, como o MAC, e também num pé em tudo isso que a gente acaba, cada um à sua maneira, tocando e reclamando na arte contemporânea, que é o sistema de galeria, grana, um lado mais profissional, entre largas aspas, e um outro pé na educação, na experimentação, com outro público, né? Assim, então, acho que... Enfim, não sei se eu respondo exatamente, mas é tudo muito caótico para mim, eu aprendo muito dos dois lados, e uma coisa vira um laboratório para o outro também. E aí eu acho que o Efêmera virou, assim, uma espécie de xodó de projetos, assim, de ver os alunos pensando curadoria, indo às exposições. Então, por exemplo, na edição que vai abrir segunda-feira, inclusive, os alunos, uma aluna que é negra, inclusive, ela foi no mar, viu a exposição do Mulambo, viu a exposição da Rosana Paulino, e a gente falou assim, vamos abrir o edital, vamos convidar alguns artistas. Na mesma hora foi, quero chamar o Mulambo, a Rosana Paulino, e o Max e o Alexandre. Eu falei, tá bom, chama. Ele mandou e-mail, chamou, né? Uns respondem, outros não, a vida é assim, mas enfim, o Mulambo vai estar na exposição, é ótimo. Então, assim, é realmente bonito ver as pessoas, não por minha causa, mas pelo projeto em si, com tesão de pensar a curadoria aos 15 anos. E sabendo também que ela não quer convidar um artista branco para estar lá dentro, que ela não se identifica com essa poética deles e tal. Então, aí é o momento que eu acho que tudo
se mistura e vira uma terceira coisa, né? Assim, e tem me dado bastante prazer nesse sentido. Existe uma consciência de percepção de habilidades que você estava falando, que eu acho que é super bonito, super poético e, ao mesmo tempo, também super, mais uma vez, doloroso também, né? Desse corpo que, per si, já é bilíngue, né? A gente tem uma carga de colonialismo intenso, né? Somos um país com uma quantidade de línguas que poderiam ser desenvolvidas numa abertura ampla e nacional, que não são, por uma defesa de colonização, que a gente fala uma língua europeia. Então, o seu corpo já é bilíngue, porque você já, dentro da cultura, conseguiu não ficar... A violência foi tão grande e o apagamento foi tão grande que daí você conseguiu desenvolver, sua nação conseguiu desenvolver essa inteligência bilíngue também de transporte de lugar, né? E aí eu queria te fazer essa pergunta sobre as pessoas que você falou que não são consideradas institucionalmente nem indígenas, nem brancas, nem negras, né? Onde que elas estão nesse... Né? Se elas não estão nas aldeias, se elas não estão, né, na cidade, qual a constituição de união, né, de percepção de união, de estar junto, e de pensar e de criar, que tem as pessoas que eu fiquei muito pensando nisso, né? Dessas pessoas que são irmãs, são parceiras, mas estão num lugar, dentro não, estão morando dentro do não. Tá. Bem, eu também fiquei muito impactante com isso, porque quando eu fui chamada para fazer essa curadoria, eu me deparei com o grupo Puri, que se chama Ressurgente, e que tinha muita dificuldade de falar o que eles querem de fato colocar na exposição. E aí, por fato deles, parece que tem medo, ou seja, eles não tinham esse grupo, não tinha muito, não tinha seu lugar. E aí eles falaram assim, não, a gente vai voltar, vai pesquisar e a gente vai pensar como que eram os Puri. E aí eu falei para eles, olha, parente, eu falava, por isso que eu falei, uma hora eu fazia mediação mesmo, eu chegava e conversava com eles. Falava que, olha só, parentes, eu acho que é importante a gente mostrar como foi o Puri, mas é importante a gente também, porque o objetivo é a gente colocar, visibilizar esse processo de violência também que foram, né? E a causa desse apagamento, de até não falar mais a língua, essas coisas. E aí, como é que a gente vai expor isso no espaço, né, institucional? E aí eu lembro que eles ficaram assim discutindo entre eles e aí começaram a brigar entre eles também, falava quem era mais índio, quem não era mais índio. É muito complicado e é muito doloroso. E aí assim, eu ficava assim, eu falava, não, agora eu vou fazer algumas questões. Então, a gente que mora na aldeia, é uma história longa também, que a gente não sabe a realidade deles também, nem ele sabe também da nossa realidade da aldeia. Então, isso é uma coisa assim, muito impactante. Como é que a gente... Eu acho assim que eu sempre procuro conversar com esses líderes, né, que estão na luta também, né, para falar do seu próprio lugar. Porque eu acho que é importante a gente falar do nosso próprio lugar, da nossa trajetória, e é nossa própria experiência, porque isso vai permitir que a gente conta a realidade, como que foi o processo dessa violência, desse apagamento, né? Então, na verdade, eles nem existem, pelo que eu entendo, assim. E aí, às vezes, eles tentam se juntar, né, entre nós, são aldeados, tem outras coisas que
é diferente, né? Diferentes lutas. Por exemplo, as mulheres vão falar sobre algo em relação à terra, em relação a isso. Por exemplo, as mulheres, né, falam muito sobre a questão da demarcação da terra, de garantir o seu próprio sabedoria, e vai falando sobre essas questões. E esses que estão na cidade, eles vão ter que falar sobre essa invisibilidade, esse apagamento e o próprio seu processo de passos, né? Como que chegou até aí. Então, nesse sentido, eu acho que é super importante cada um falar do seu próprio lugar, né? É importante isso. E isso também, eu ouço muito assim, digamos, triplamente discriminado, porque aí eles não são nem negro, nem índio, nem branco. E aí a gente é chamado, muitas vezes eu escuto eles falando sobre falso índio, suposto índio, essa coisa toda que eu já escutei. Ou, às vezes, por eu ter minha fisionomia indígena, também não fico fora dessa discriminação. O tempo todo, até na universidade, as pessoas acham que eu sou peruana, como se o indígena não existisse aqui no Brasil. Então, é muito difícil. Então, por isso que o próprio Jaguataporã foi nessa direção de falar sobre a história da questão. Tentamos mostrar a história um pouco como que era a história mesmo, como que foi apagado, né? Então, aí, e o Jaguataporã, na verdade, é exatamente isso. A partir do momento que a gente conhece o outro e a trajetória do outro, a gente se fortalece enquanto grupo, e aí a gente pode juntar nossas lutas comum maior, né? Claro que a gente tem que isso que eu acho que é um desafio de todos nós, e eu estou falando de mim também, de fortalecer a especificidade de cada corpo, mas também entender qual a luta maior. Eu acho que isso que a instituição, quando a gente fala da exposição, quando a gente fala da escola, quando a gente fala de vários espaços institucional onde existe diálogo, é super importante, né? Então, eu acho que, assim, o que eu pude observar a partir dessa... Porque eu não tenho noção do que também, como que isso é doloroso também, né? Eu não tenho noção disso. Então, eu não tenho... eu posso falar o que eu acho e o que eu imagino, né? Então, eu acho que isso um pouco. Obrigado. Muito obrigado à mesa. Bem interessante a vossa abordagem. Eu sou Lubanzade Opemba. Não sei se me encaixo na caixa de ser artista, mas trabalho com questões que envolvem olhar artístico. O tema é bem interessante. Há um tempo atrás eu também lecionava economia, e então queria abordar umas questões que me vêm em mente na vossa abordagem. O Rafael falou muito dessa questão eu não considero geopolítica, mas considero uma geografia política, né? Da divisão espacial, como afirmação mesmo das demais ferramentas de violência que se constroem em torno da questão urbana. Mas uma questão que me veio quando o Rafael falava é a questão da institucionalização, que temos de deixar de lado a institucionalização. Só que o meu grande medo de deixar de lado a institucionalização é que ela é uma epistemologia de produção também de violência interna colonial muito forte. Só que o desfazimento da institucionalização, ela também provoca umas violências muito mais amplas, que é a própria invisibilidade, a opacidade e o não acesso, e cria também outras geografias de exclusão. Então, dentro disso, eu queria perguntar ao Rafael o seguinte: será que a luta não deve ocorrer sobre a retomada desse espaço, tomar esse espaço e reafirmar a necessidade de pôr fim à produção da violência e à morte social, que o apagamento da negação de certos corpos que esses espaços vão produzindo,
não passa também por isso. E uma outra questão que eu queria colocar, já que estamos a falar de acessibilidade e economia, dentro de tudo isso, há certas categorias que também vão produzindo um nível de exclusão. O curador, o comissário, o indivíduo que é o ungido para falar sobre a arte. Então, as pessoas que podem ver as obras não podem tecer, nem perceberem a arte sem ter alguém que os diga. É algo bem profético, né? E bem marcador, colonialista, hierárquico. É bem interessante isso. Como numa cultura de acessibilidade, podemos reverter, criar uma nova dialética que não obriga a existência de ter alguém que vai dar voz, que isso é isso, fala disso, mas que as pessoas que vão lá também criam seus próprios olhares sobre o que está presente, sobre o que os artistas estão a apresentar. Eu queria que a vossa fala pudesse minimamente refletir também isso. Já o fizeram, se reforçar, seria interessante. Obrigado. Vou começar pela sua segunda colocação, porque a primeira colocação tem que pensar um pouco mais. Eu não sei se eu entendi o que você falou, mas eu não sei exatamente como isso se encontra com o que eu comentei, mas eu vou partir da segunda para depois ir para a primeira. Sobre essa figura profética do curador, eu estou totalmente de acordo. Na verdade, assim, eu não acho a figura do curador uma figura essencial, e vou te dar até um exemplo com o qual eu lido algumas vezes. Imagino que outros curadores aqui, não sei, Diane, Keina, Sandra, Bia, que está aqui também, talvez tenham lidado. Por exemplo, é muito comum, muitas vezes, sei lá, X pessoa vai fazer uma exposição em X lugar, e a X pessoa, um artista ou uma artista, tem um projeto relativamente rascunhado e te convida para fazer a curadoria. Eu sempre questiono assim, qual a real necessidade disso? A pessoa tem um projeto pensado, sabe o que vai fazer, sabe o que deseja, o que trabalha, mas a pessoa claramente, muitas vezes, deseja justamente isso que você falou de profético, né? Esse ar institucional, esse lugar de poder, entre aspas, esse assinar embaixo da figura do curador. E muitas vezes, nessas discussões, eu nem colaboro com as pessoas, porque eu acho, bom, você tem um trabalho e se quer mostrar, você mostra, não precisa colaborar contigo. E acho que realmente, também acho que essa figura de poder do curador e a maneira como ela opera, é muito de prática para prática. Eu só posso falar das minhas práticas, assim. Quando eu colaboro com coletivos, com, sei lá, um projeto mais coletivo ou um projeto mais individual, a relação ela sempre é horizontal e é uma relação não em que, como uma vez eu já vi uma curadora do Rio falar num vídeo no Museu de Arte do Rio, essa curadora fez uma exposição como artista e nesse vídeo ela falava, eu orientei o trabalho da artista. Isso eu acho uma grande loucura. Então, assim, eu sempre coloco num lugar de aprendizado. Eu gosto de trabalhar com os artistas e pensar a curadoria para aprender não só sobre arte, mas sobre o mundo, sobre a vida e questões em geral que me agradam. Agora, no caso, por exemplo, pensando no projeto lá do Pedro II, que são alunos adolescentes, né, que também estão pensando em curadoria, eu acho que uma maneira de você quebrar um pouco com essa suposta, com esse lugar de poder do curador, ou de você talvez semear isso de outra forma, é tendo uma equipe curatorial com muitas pessoas. Por exemplo, na próxima documento agora, os curadores são aquele coletivo da Indonésia, o One Grupa, que é formado por 10, 15 pessoas. Ou, por coincidência, né, no caso da Trienal também, são vocês três. Então, assim, acho que isso é uma maneira de você não pensar um lugar de ordem, de poder, de diretoria, digamos assim, e aí sim, tem esse fantasma colonial nesse lugar, e sim ter muitas vozes, muitas trocas e uma construção com muitos pontos, com muitos desejos. Fica mais constelar e menos numa direção só. Agora, sobre a sua primeira questão, pensando nas coisas que eu comentei, eu não sei se vou realmente conseguir responder assim de imediato, porque também, enfim, você falou de termos e conceitos que são muito complexos para eu colocar aqui, trabalhar de maneira rápida, mas eu sinto que, no caso do Rio de Janeiro, digamos assim, são muitas negociações desses espaços, e são muitas negociações, sim, que é uma estrutura hierárquica, uma estrutura social na cidade que espelha, sim, uma hierarquia colonial. Então, o que eu tento fazer, pegando de novo o Pedro II como exemplo, assim, é, de certa maneira, empoderar os alunos, ou pensar junto com os alunos, para que eles também desconstruam isso e não sofram, digamos assim, os mesmos traumas que eu sofri e sofro até hoje por ter vindo de um lugar socialmente nada privilegiado, no sentido econômico do termo. Assim. Então, por exemplo, eu lembro, sei lá, só
não sei se tem a ver muito com o que você falou, mas eu lembro da primeira vez que eu levei minha mãe no Centro Cultural Banco do Brasil, ela nunca se sentiu autorizada a entrar ali, depois que eu comecei a trabalhar como curador, digamos assim. Então, acho que é um trabalho, assim, é um trabalho diário e é um trabalho que envolve esse atravessar essas hierarquias do Rio de Janeiro, esses lugares políticos do Rio de Janeiro, e é um trabalho que é muito existencial também, e muito terapêutico, muito complexo, assim. Então, não sei, enfim, como é que a minha fala ecoou nesse sentido, mas acho que é um grande esforço de perceber esses lugares e talvez não só desconstruir, mas construir novos lugares, né? E permitir que as pessoas se sintam minimamente confortáveis em trafegar por esses lugares. Mas eu não sei, enfim, se isso realmente responde o que você comentou, a gente pode continuar conversando depois. Obrigado. Eu só queria acrescentar a sua fala. Qual o seu nome? Lubanzadio. Pode me chamar do nome colonial, Luciano? Não. Lubanzadio. Zadio. Sim. Lubanzadio. Uma questão que eu acho que eu gostaria só de acrescentar também são essas inteligências novas em cima da ideia de curadoria também, né? Essas práticas, como o Rafael colocou, de estar junto, não trabalhar sozinho, ter mais pessoas, entender também o artista muitas vezes como um grande parceiro que vai trocar, e uma pessoa muito parceira que vai trocar, que você vai aprender, né? Então, são práticas curatoriais, inclusive de questionamentos até do que é uma prática curatorial, do que inclusive é uma prática artística. Né? Eu dei a sorte de vir hoje, cheguei hoje do Rio de Janeiro, dei a sorte de vir hoje com uma artista que infelizmente não está aqui porque ela está dormindo, porque a bichinha está cansada, e ela é artista e advogada, e ela ficou na dúvida se ela se apresentava como artista. E eu falei, bom, você está morando dentro da dúvida, a dúvida que é o seu trabalho. Está falando de futurismo, e ela, eu nunca tinha pensado nisso, mas são trocas, né? São trocas que quando uma pessoa se coloca no mundo numa potência que pode ser colocada dentro do campo da arte, e dentro dessa potência do campo da arte se coloca como artista, ou como curadora, ou como outros nomes que a gente também vai criar, né? Essas práticas instituem, né? E o termo instituir, per si, significa colocar de pé, para que aquilo possa andar sozinho. Então a gente cria também novas instituições. Né? Então, talvez a gente não consiga abrir mão do termo curadora e artista, mas a gente vai abrir mão dos significados, criar novos. E pode pensar outros termos, mas a gente, né, continua falando de arte, continua, né? Então, continuamos falando uma língua europeia, continuamos vivendo uma instituição. Né? Então, e também não estou querendo abrir mão disso, por exemplo. Eu gosto de ser curador. Acho importante pensar assim, que eu realmente acho que, pegando esse comentário dele, é uma posição, uma profissão, um fazer, que pode ser dispensável. Isso que eu acho importante ter em mente, assim, porque há muita gente que acha que é essencial. Eu não acho essencial de nenhuma maneira. Entendeu? Acho que cada um opera de uma maneira, cada pessoas operam sem curadores também, você pode chamar de propositor, pode ser um artista, como o Bashbaum fala, pode ser um artista etc., por exemplo, tem milhões de terminologias também nesse sentido. Né? Mais perguntas? Quem tinha levantado a mão? Exatamente. Oi, gente. Agradecer pelo convite, muito feliz de ter vocês três aqui. Eu queria fazer uma pergunta, porque quando a gente bolou essa mesa, eu acho que ela é muito reflexo também do que um pouco do que eu falei ontem, sobre esse momento difícil que o festival passou para se concretizar e continua passando e vai até o fim do ano aí tentando se resolver. Mas eu fico pensando como isso, a Bia, eu e o Thiago também no projeto da Trienal, a gente também sempre discute muito isso, como que a gente pode encontrar algumas estratégias e quais são as estratégias que os colegas têm pensado também dentro dos seus projetos para a gente conseguir continuar fazendo. Porque eu acho que nesse caminho a gente começa a encontrar com esse chão movediço da contradição e ele se esbarra o tempo inteiro sobre a gente continua fazendo, mas a gente precariza o sistema.
Acho que todo mundo aqui sabe, os artistas também sabem, que a gente teve muita dificuldade de levantar a exposição, de comissionar as obras, de pagar os cachês e pagar as pessoas como elas deveriam. Então, eu acho que é preciso trazer isso à frente para que a gente saiba que a gente tem um problema e a gente tem uma questão, mas como resolve essa questão? Né? Eu acho que todo mundo tem trabalhado, todo mundo tem se dedicado muito, mas eu acho que para o artista também é muito difícil. Acho que para toda a cadeia é muito difícil, mas eu sempre fico também pensando no artista como a pessoa que precisa receber pelo trabalho que faz, precisa conseguir viver pelo trabalho que faz, e me deixa muito sentida pensar a saúde dessas relações daqui para frente. Porque eu não consigo ver... Eu não estou querendo ser pessimista, eu sempre fui muito otimista, tá, gente? Todo mundo sabe. Mas eu fico, de fato, me perguntando do que será o festival ano que vem, se a gente continuar desse jeito. Eu acho que querer participar e querer fazer, e querer estar aqui, eu acho que todo mundo gostaria e quer, não é à toa que a gente está com a casa cheia mais uma vez. Mas como que a gente consegue fazer isso com alguma saúde mental, emocional e financeira? E Rafa, você fez projetos grandes recentemente no CCBB com Vai Vem, então, de repente, seria legal você falar um pouco como foi essa experiência. E você também, Keina, com Trovoa, passou também por toda essa experiência, a Sandra também com os projetos, dialogando dentro do Rio de Janeiro, com as instituições. Então, eu fiquei pensando muito uma frase que você falou, Sandra, no MASP, dizendo que era tarde demais, que nós indígenas, aspas, nós indígenas não iam salvar nada. E, ao mesmo tempo, também você falou sobre a ideia de equilíbrio e igualdade. E quando você falou das fronteiras, eu fiquei pensando também um pouco sobre a relação de justiça e de economia. A gente falou um pouco sobre justiça também ontem. Enfim, eu acho que todas essas palavras elas estão juntas, em alguma medida, quando a gente pensa essas notas para a sobrevivência, que talvez seja algo que a gente possa começar a rascunhar para ano que vem. Bom, essas questões que eu falo, às vezes, ironicamente, eu falei isso porque hoje tem aquele pegou moda, né, para dizer que chama todo o espaço institucional, principalmente esses lugares de elite mesmo, começa a chamar indígena para dizer a estratégia, como que a gente sabe lidar com a natureza. Isso é a ideia. Né? Só que essa questão é muita coisa, porque nós indígenas sabemos que isso, nós todos indígenas têm essa questão, esses saberes. Os quilombos também têm isso. Todos nós temos essa nossa sabedoria. Só que nunca permitiram isso, era visto na visão do branco como se fosse ruim. E impediram a gente de praticar isso e até hoje, agora que a gente está vulnerabilizado, assim, também, né, porque a gente está lutando contra para nós mesmos, porque não dá para a gente abraçar o mundo, porque isso é muita coisa, né? Então eu acho que se a gente tivesse possibilidade, ou seja, apoio, talvez a gente poderia realmente abraçar o mundo, porque nós queremos fazer isso, né? Porque a gente quer fazer isso, né? A gente está fazendo isso, na verdade, com toda dificuldade. E aí eu falei sobre essa questão porque acho que hoje, né, às vezes me chamam para falar isso, aquilo, como eu falei isso na minha dissertação, muitas vezes me chamam para falar sobre essa questão e quer saber como é que é a vida indígena. Quer dizer, isso deveria ter falado em todos os espaços, né? Nós deveríamos ter falado sobre nós, eu acho que isso... E isso custa caro, isso também custa caro, a gente falar sobre nós, porque é um trabalho, uma pesquisa, e a gente não pode... Tem coisas também que a gente está entre nossa comunidade, tem coisas que a gente não é permitido falar, e a gente ultrapassa, e esse corpo que a gente está entre hoje, como eu estou na academia, eu percebi que eu estou... A gente que é de luta, digamos assim, de luta, que é artista, professores, liderança, todo o corpo que transita nesse entre-meio, né, é uma questão realmente não se discute, né, porque você carrega muita coisa. Eu acho que eu me vejo assim, às vezes eu não estou na aldeia, não estou nem na cidade, eu estou entre esse conflito todo.
E eu acho que isso um pouco me fez lembrar, né, que a gente é muito pouco, né, para a gente dar conta. Isso é uma questão. E outra questão que eu acho que essa questão do equilíbrio, né, é exatamente sobre essa questão de a gente conhecer o outro. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui eu acho interessante, porque a gente vai falar, criar outros espaços para a gente falar de nós mesmos. Eu acho que nós tentamos fazer isso no mar, né? Falar sobre a história, porque é importante, porque nós somos muito apagado, a história indígena não é contada por nós, essa coisa toda. Então, isso que traz desequilíbrio, né? Porque aí retorna de novo do Jaguataporã. Jaguataporã exatamente tinha essa ideia de que chamar o outro para a sua história, para entender que não é à toa que a gente é assim. E isso que eu acho que tem que ser compreensivo desses vários corpos que existem, né? Para a gente ter equilíbrio. Eu acho que isso, para mim, é fundamental. E eu acho que isso que vai trazer também, e aí eu vou dar um exemplo sobre nós indígenas aldeado, estou falando aldeado. Esses aldeados, nós temos os nossos conflitos, temos a nossa desavença, mas nós sabemos que a importância da terra, por exemplo. Então, por isso que às vezes a gente, quando em abril, no Dia do Índio, a gente vai todo mundo para Brasília para falar sobre... e aí fala de todas as coisas, da questão da saúde, da educação, de mulheres, dos homens, das crianças, de terra, tudo quanto é coisa a gente vai falar sobre lá, né? E a gente cria uma estratégia. Eu acho que coletivamente, quando a gente tem uma coisa em comum, que eu acho que nós brasileiros isso está em mente, que o Brasil foi muito violento, ela foi de uma forma, construção de uma forma violenta, e que isso eu acho que a gente não pode mais se calar, falar sobre, parece que a escola não quer falar sobre, lugar nenhum não se fala sobre isso. E eu acho que o que traz esse medo da gente não ter força é exatamente esse silenciamento. Então, eu acho que, assim, a partir do momento que a gente se junta para falar sobre nós, entre nós também, né, porque tem coisas que eu não conheço a realidade de outros lugares, que hoje eu aprendi muita coisa também. Então, eu acho que essa questão, não sei se eu estou tentando responder, porque eu acho que o equilíbrio vem a partir disso, dessa força, dessa união de força por uma luta comum maior, digamos assim. Eu acho que aí que a questão da especificidade é importante falar da especificidade, mas a gente juntar essa luta, nossa luta comum maior, né, para a gente se fortalecer, se equilibrar em cima disso. Eu acho que e isso pode assim, transitar em todos os espaços, por exemplo, escola e vários outros. E tudo que a gente fala sobre nossas artes, né, que digamos assim, nossas habilidades, também cada um traz isso. É importante levar isso na escola. Bem recentemente, eu lembro que eu estava dando de aula de língua guarani lá na UF. Saiu um projeto, eu fui lá para falar sobre isso. Aí dei aula, e aí encontrei um outro que é africano, ele estava falando sobre língua, ele estava dando a aula de língua africana, que estava falando, e aí eu lembro que nós fomos chamados para falar depois, no final, a gente tinha que prestar conta, prestação de conta, digamos assim, chamaram a gente para falar sobre matemática na língua. Aí eu cheguei lá, contei a origem do mundo, a partir disso, a perspectiva, como que surgiu o mundo para os Guarani. Aí eu contei, e aí eu olhei para o currículo, ninguém sabia de nada. Onde que está a matemática, né? Eles não entendem o que é matemática, de que matemática que eu estou falando. E aí o Abu, né, ele estava dando aula também, aí ele contou também a história. Ele levou Búzios, né? Búzios, aquele conchinha.
Aí ele sentou e começou a contar a história, como é que surgiu o mundo e tal, e vai falando na língua, e tem coisas que ele vai explicando como que é o processo de mundo, a visão de mundo. E aí todo mundo não entendeu nada. Então, quer dizer, e aí eu me lembro que aí teve uma professora negra, que ela ficou, ironicamente, ela falou que quando ela trabalha sobre a questão da cultura africana na escola pública, né? Muitas das vezes não podia nem falar da questão da cultura africana, por causa que isso gera constrangimento, pode ser uma coisa ruim, tipo macumba, né? E aí eu ri, eu falei para o Abu, aqui, quando celebra, como é que a gente vai falar se educação de qualidade para você é este, e a minha educação de qualidade para mim é este, né? E aí, quando a gente leva numa escola, falar sobre búzio, história, eles vão achar que isso é macumba, né? E isso já é uma questão totalmente distorcido, desrespeitoso, violento, né? Com conhecimento do outro. Então, isso é uma questão, né? Eu acho que... e aí não existe equilíbrio. E aí você sempre vai ter sobrepor no outro que dizer que o outro que deve fazer o que é mais bonito, ou o que é mais importante, né? Digamos assim. Eu acho que mais ou menos isso, não sei se eu respondi, né? Assim, enfim, eu passo por essas situações. Eu acho que a minha referência de falar sobre essas questões são esses, né? E, eu tenho um problema que às vezes eu faço muito da minha experiência. A gente tem poucos minutos, então vou passar para o Rafael. E aí, sim. Não, acho que a gente pode pensar, Diane, de maneira mais prática. Assim, eu acho que uma possibilidade de sobrevivência nesse momento que a gente está e nessa outra possível configuração dos orçamentos para as artes visuais do Brasil, para o projeto, acho que é um pouco esses exemplos que eu trouxe. Assim, acho que é um pouco como o Valongo funciona também. É pensar projetos que, em vez de você gastar, por exemplo, sei lá, uma fortuna com transporte, etc. e tal, você traga todo mundo para um espaço, as pessoas produzam lá, ganhem um cachê bacana e vira esse polo de convivência, esse polo de troca. Porque eu acho também, nos últimos anos, muitos produtores e muitas instituições, como a CCBB mesmo, ficaram muito pautadas no blockbuster, né? Ficaram muito pautadas em projetos como Ai Weiwei. O Ai Weiwei, por exemplo, que eu saiba, foi todo financiado com patrocínio de empresas, enfim. E é uma exposição caríssima. Então, talvez uma nota prática, digamos assim, para a sobrevivência seria pensar projetos que sejam lugares de encontro e que as pessoas ali naquele lugar produzam, sejam bem pagas e construam projetos, exposições, trocas. É mais próximo da residência, digamos assim, do que de uma ideia do tipo, a pessoa produziu isso em X, eu vou transportar para cá. Porque, efetivamente, a gente sabe que pensando em produção e orçamento, e claro, curadoria também é produção, também tem esse lado, é muito mais... dá para ser muito mais justo pensando assim. Por isso, trouxe esses 3 exemplos que eu acho que são projetos que têm essa arte do encontro, digamos assim, que eu acho que é um pouco como o Valongo opera também. E talvez assim, voltando para o comentário dele, você cria uma estrutura menos hierarquizada. Não é como assim, o curador escolheu essa... não é como se fosse o peça pelo número do McDonald's, né? Se o curador escolheu a obra tal da página tal. Não, o curador convidou 100, né? Keina, Sandra, várias pessoas que ele ou ela acredita no trabalho e cada um, à sua maneira, responde ao espaço e faz o que quer, entre aspas, naquele lugar. Entende? Eu acho que isso é muito mais humano para mim também e não dá para ser ingênuo, que é muito mais barato pensando em produção. Então, essa é a maneira de você ter uma outra estrutura filosófica para a exposição e um outro orçamento também. E assim que eu, pelo menos, tenho operado recentemente. O CCBB é uma grande exceção, porque o CCBB, enfim, tem um orçamento que, para padrões de Brasil, é um orçamento grande. Mesmo que a exposição que eu curei lá, o Vai e Vem, tenha tido um corte de 60% do orçamento. Então, a gente conseguiu fazer uma mágica, mas a mágica foi muito essa. Em vez de ter tantas obras de coleção, vamos então convidar X artistas a fazer obras novas, pagar eles de maneira honesta. Essa obra vai viajar ao Brasil e depois vai voltar para a pessoa faz o que quiser, vende, doa, fica para ela, etc, etc. Dar um poder para o artista, como acho que tem que ser, e acreditar nessa potência do artista também, né? E ter essa parceria. Que eu acho como, enfim, você e todo mundo nessa mesa aqui opera também curatorialmente, né? Bom, eu vou falar bem rapidinho mesmo, que a gente tem pouco tempo. Bom...
eu acho que a gente desenvolve práticas de convívio, né? A gente aproveita esse tempo que a gente está agora para poder trocar por WhatsApp, por Instagram, tretas no WhatsApp, né? Vamos tretar no WhatsApp. Você faz um grupo e você treta para resolver as questões, porque marcar reunião pessoal também é muito caro. E é importante também que, apesar da gente ter essa troca relacionada no espaço, né? Tá no Nordeste, fazer sobre o Nordeste, a experiência que eu também estou tendo, que é muito legal, por isso eu agradeço as tecnologias que a gente tem hoje em dia, que é essa experiência de estar trocando, estar junto de um grupo de mulheres que estão nesse mesmo objetivo de viver, né? Porque tem a ideia da vida, mas é desenvolver, da sobrevivência, mas é desenvolver tecnologias para viver, né? Passar do ponto da sobrevivência e para o ponto da vida, que é o Coletivo Nacional Trovoa, que é uma troca absurda e maravilhosa que tem acontecido de mulheres racializadas falarem, se questionarem, se encontrarem, né? Veio a partir de um encontro que começou lá no Rio e agora está no Brasil inteiro. Então tem isso, assim, e ao mesmo tempo são múltiplas vontades, múltiplas diferenças de não, né? Teve uma conversa maravilhosa que eu adoro falar, que a gente estava lá no grupo falando, não, porque eu tomei um ataque não sei o que, não, porque o CCBB não sei o que lá, e aí alguém chegou assim, mana, aqui não tem Tomi. Você tá reclamando do quê, cara? Tá reclamando que não tem Tomi, que não vai entrar, que não sei o que. Não, alô, aqui não tem um espaço para pensar arte contemporânea, ainda mais arte contemporânea com mulher, ainda mais arte contemporânea com mulher racionalizada. Estamos aqui num rolê completamente diferente, sabe? E aí a gente, tá certa, foi mal, desculpa, né? Vamos desenvolver essa inteligência também, que são as nossas violências também, né? E questionando esse lugar também da artista, o lugar da curadora, o lugar da luta maior, né? Onde é que tá aí? E assim, o interessante que eu acho que essas inteligências podem desenvolver é uma retomada da ideia da luta individual com a luta de classe. Que a gente tem muitas lutas altas nossas, que são pautas muito importantes, que na hora de ampliar essa pauta a gente não está conseguindo, porque para que eu ouvi uma conversa dessas, eu estou no Rio de Janeiro, né, aquele eixo maravilhoso, prefeitura, governo e presidência, né, o Rio de Janeiro está no eixo, né, equalizou com a Marafa, assim. E eu vi uma pessoa falando, né, que a gente está lá no Brasil me faz defender coisas que eu não gostaria, né, mas eu defendendo cultura, defendendo arte, e uma pessoa falou assim, mas para que esse espaço precisa desse dinheiro se a UPA ali está sem remédio para dar para o meu filho? Para que eu preciso trabalhar com arte? Esse negócio de arte, saúde, não, gente, eu quero aquele hospital ali funcionando, né? Então, quando a gente começa nessa dicotomia também, existe toda uma instrumentalização da direita para dar razão para esse discurso e não abraçar. Né? Então a gente também está começando a entender, e eu acho isso muito interessante mesmo, a gente perceber que existem reais críticas, né? Tipo, mana, aqui não tem, alô, para de reclamar, ou não, reclama, mas entende que tem um outro rolê acontecendo aqui na parceria e vamos tentar trabalhar junto. Né? Agora, técnicas e tecnologias financeiras são complexas, porque, né, a gente ainda está com uma grana, né, voltada e rareando cada vez mais, mas obviamente a gente está tentando sempre solucionar coletivamente, porque essa coisa da pessoa que salva, graças às deusas, está, né, tá indo para trás, né? A curadoria que decide, a pessoa que tem o dinheiro, né? A pessoa que trabalha sozinha, né? A pessoa capricorniana que trabalha sozinha. Então, eu acho que assim, é desenvolver inteligências assim, e uma coisa, entender também uma coisa que a gente aprendeu desde muito pequeno, isso eu posso falar como mulher preta, assim, desde pequeno eu estou errada. Assumir que está errada é muito maneiro. Porque
Porque assim, o não já tem, então eu posso fazer o que eu quiser. Ah, você está errada. Eu já estava errada. Então eu vou fazer. Né? Então tem essa questão assim, eu já estava errada, gente. Então, se eu já estou errada, tá ótimo. Essa crítica já está aqui em mim, já não dói em mim. Né? Tipo, não, porque eu acho. Que bom que você acha. Eu, não. Beija, né? Beija, né? Gratiluz. Então, assim, são essas inteligências que a gente vai desenvolvendo em cima dessa violência. Para que essa violência seja cada vez mais óbvia, que todo mundo esteja vendo que ela está acontecendo, que a gente consiga equalizar. E a gente vai, não sei se a gente, né, aqui, mas a gente vai chegar nessa equalização. Assim. Vamos tentar encontrar, abrir mais canais, né, mais pessoas sabendo que a gente está precisando trocar para. Acho que é isso, abertura de canal. Eu queria agradecer muito, muito, muito o convite, Diane. Sim, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradecer ao festival, todas as pessoas, todos os e-mails fofos que eu recebi, os WhatsApps maravilhosos. Agradecer essa noite sem dormir que eu estou aqui trocando com vocês. Eu espero que todas as pessoas aqui estejam exaustas como eu. Né? E, bom, muito obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, Rafa. Obrigada, gente.